Olá a todos. Dando continuidade à nossa aula, a gente está vendo o tema geometria. A gente vai voltar um pouquinho no tempo, vai relembrar de alguns conteúdos que a gente viu lá no quinto ano, quarto ano, né? Que é sobre geometria plana e geometria espacial. Tem uma diferença entre essas duas, tá? A gente viu na outra aula ponto, reta e plano, né? Na sequência a gente vai ver depois de novo, né? Reta, ponto. A gente vai ver também um componente novo, chama ângulo, né? A gente vai ver como é que funciona. Mas aqui eu vou passar para vocês só para relembrar esse tópico, porque na sequência dessa matéria vai ter uma atividade para fazer e vai precisar desse conhecimento, tá? Bom, só relembrando aqui. A gente tem figuras planas e figuras espaciais, tá? A gente está estudando a geometria plana, mas é importante saber a diferença entre as duas e saber classificar as figuras porque elas estão presentes no nosso dia a dia, né? Na nossa vida, em muitas partes da nossa vida aí. Então, olha só. A gente tem, como eu falei para vocês, a gente tem diferença de figuras planas e figuras espaciais, tá? O que seria uma figura plana? Figura plana é uma figura que ela só faz parte de um plano, né? Ela não tem, ela só tem duas dimensões, vamos dizer assim. O que seriam dimensões? Ela tem uma medida de largura, uma medida horizontal, certo? Uma medida horizontal e uma medida vertical. Com essas duas dimensões, a horizontal e a vertical, eu consigo formar qualquer figura que eu possa escrever ela, que eu possa dispor ela num plano, certo? Bom, como a gente falou, o plano não tem uma definição, né? Mas as figuras planas, elas fazem parte do plano. Todos os pontos que formam essa figura, eles estão no mesmo plano. Ou seja, se eu quiser desenhar qualquer coisa em cima dessa folha aqui, ele vai ser uma figura plana. Se eu desenho, eu posso desenhar um boneco se eu quiser. Se eu posso desenhar um homem de palito aqui. Esse homem de palito, ele é uma figura plana, tá? Por quê? Porque todos os pontos que eu usei aqui para poder desenhar essa figura estão em cima desse plano. Esse plano qual seria? A folha. Essa folha aqui. Essa folha de papel é um plano. Então, tudo que eu usei para desenhar essa figura é um plano. Tá? Você fala, mas ele não sai do papel e tal. Não, ele está aqui, tá? Isso aqui é uma figura plana, tá? Não é uma figura geométrica, vamos dizer assim, mas é um desenho, tá? Esse desenho feito numa folha de papel é um desenho plano, tá? E as figuras geométricas planas são isso. Todos os componentes dela fazem parte do mesmo plano. Todas as retas estão no mesmo plano, tá? Essa reta tá no plano da folha, esse reta está no plano da folha. Como então seria uma reta que não estivesse no plano da folha? Eu poderia ter uma reta que saísse da folha. Imagina essa caneta aqui, ó. Se eu tivesse uma reta que saísse da folha, certo? Isso seria uma reta que ela não está no plano. Ela passa pelo plano, mas ela não está nesse plano, certo? Bom, então se eu coloco essa minha caneta fora da folha, eu levanto ela. Bom, ela não passa nem pelo plano, ela está em cima do plano. Então ela não faz parte das coisas que estão aqui. Mas o que está nesse plano, os desenhos, o que está escrito nesse plano, todos os pontos de forma, todas as figuras que estão aqui nessa folha estão no mesmo plano, tá? Isso aqui é uma figura plana. Figura plana, ela só tem uma face, ou seja, ela só tem a superfície dela, tá? Então aqui eu tenho um retângulo, aqui eu tenho uma circunferência, aqui eu tenho um triângulo, tá? Esses aqui são exemplos de figuras planas. Figura plana é qualquer figura que eu simplesmente desenho numa folha e todos os pontos dela fazem parte desse plano, tudo bem? Bom, as figuras planas são divididas em dois tipos, tá? Na verdade, são vários tipos. A gente tem figuras regulares, figuras irregulares, tem figuras convexas, figuras côncavas, mas a gente só vai estudar as figuras convexas, tá? A gente vai entender depois o que é isso. Figuras convexas são as figuras que as pontas estão fora do corpo da figura, tá? Por exemplo, todas as pontas estão fora do corpo da figura. Aqui todos os pontos, apesar de não aparecer, mas estão fora da figura, aqui também. Como seria uma figura que um ponto estivesse dentro do corpo da figura? Uma figura assim, ó. Essas bandeirinhas de festa junina. Uma ponta está dentro do corpo. Isso aqui é uma figura côncava, tá? É uma figura côncava. Essas são figuras convexas, porque todas as pontas estão do lado de fora. E se ela tiver uma ou mais pontas aqui dentro, ela é uma figura côncava, tá? Na geometria, a gente estuda, na escola, a gente estuda as figuras convexas, tá? As figuras côncavas a gente não... Tá, então deixa eu até riscar essa aqui, então a gente não vai ver. Então é o seguinte, das figuras que a gente tem, a gente classifica elas de acordo com os lados, tá?
Se ela tem 3 lados, é um triângulo. Se ela tem 4 lados, é um quadrilátero. Se ela tem 5 lados, ela é um pentágono. Se ela tem 6 lados, é um hexágono. Se ela tem 7 lados, é um heptágono e assim por diante, tá? O prefixo indica quantos lados e o gonô significa que são lados ou ângulos, tá? Ângulos a gente vai entender depois o que é, tá? Mas, enfim, são os lados. A circunferência, ela tem uma parte específica para ela, tá? Digamos que a circunferência seja uma figura que ela tem infinitos lados. Eu não consigo contar quantos lados ela tem, tá? Porque cada lado é tão pequeno que ele é próximo de zero. Então ele acaba não sendo um polígono. Um polígono eu posso definir quantos lados ele tem e as figuras não poligonais, né, que são chamadas de polígono. Vamos ver então a definição aqui. As figuras formadas apenas por retas, que eu estou colocando aqui, seriam os lados, não é mesmo? Eu posso definir esses lados, são chamados de polígonos. Retângulos, triângulos, hexágonos, pentágonos e assim por diante, tá? E existem as figuras chamadas de não poligonais, tá? Não poligonais. Aqui eu tenho os polígonos. E aqui eu tenho as figuras não poligonais. As figuras não poligonais seriam o quê? Seria a circunferência, seria uma elipse, para quem não sabe o que é elipse, ou uma circunferência um pouco oval, assim. Eu tenho um semicírculo, tá? Tá aqui um semicírculo. Eu tenho um setor circular, seria uma borda, um pedaço de uma pizza, né? Que aqui é a parte redonda. E entre outros, eu tenho outras figuras também, tá? Eu tenho uma hipérbole fechada, tal. Posso fechar essa hipérbole nesses dois pontos. Enfim, eu tenho várias figuras que eu posso usar aqui. Mas todas as figuras são figuras planas, tá? O triângulo, retângulo, círculo, as outras figuras que eu desenhei aqui do lado também, ó. Tá? Eu mostro aqui, né? Esse aqui é o setor circular, esse aqui é um semicírculo, tá? Esse aqui é uma elipse. Esse aqui seria uma hipérbole, eu não coloquei ali, mas é uma hipérbole. Enfim, são figuras planas porque todos os pontos dela estão no plano, tá? Então não foge do plano. Eu usei esse plano da folha para colocar todos os pontos que são importantes para ela. Nenhum ponto fica escondido, tá? Não tem nenhum ponto atrás da figura, nem nada em perspectiva, tá? Não são figuras planas. Então, quais são os dois tipos de figuras? A gente tem as figuras poligonais, são os polígonos, são formados por retas, dá para definir os lados, e as figuras chamadas não poligonais, que no caso a gente vai ver a circunferência, ou o semicírculo, ou o setor circular, né? Enfim. E agora a gente vai ver nas figuras espaciais, né? Tá? Tinha bonitinho os desenhos, né? Então, figuras espaciais, figura geométrica espacial, é a figura entre seus pontos não pertencem ao mesmo plano. Como assim? Por exemplo, para eu poder fazer, vamos pegar o cilindro, é um bom exemplo. O cilindro ele tem uma parte que está num plano, certo? Que é a base dele. A outra base de cima está em outro plano. Elas são paralelas, tá? Elas não se cruzam, não está no mesmo plano. E aqui ainda tem os lados dele que dá a volta toda no cilindro. O cubo, eu tenho uma base dele que está num plano, eu tenho outra base que está num plano, eu tenho uma lateral que está em outro plano, aqui tem outro plano, tem outro plano. Tanto que esse cubo, eu tenho um lado que tem perspectiva, ou seja, se ele tivesse todo pintado aqui, a parte de trás eu nem ia conseguir enxergar, porque ia ter esse lado, esse lado, esse lado tampando, que aqui a figura está transparente, mas... Então tem lados que ficam ocultos, tá? São os lados que estão em outro plano. A esfera, o prisma, aqui é um prisma de base triangular, esse aqui é um prisma de base quadrangular, né? Quadrado, pode ser um quadrado, retângulo. Aqui tem um prisma pentagonal, que a base dele é um pentágono, prisma hexagonal, que a base é um hexágono. Aqui a gente tem a pirâmide quadrangular, que a base é quadrada, né? A pirâmide triangular, que a base é triangular. E tem um cone aqui, tá? Então todas essas figuras são figuras espaciais, ou seja, quando eu tenho faces, quando eu tenho lados que não fazem parte do mesmo plano, são chamadas de figuras espaciais, tá? Essas figuras espaciais, elas também têm um nome, tá? Elas são chamadas de poliedros. Ou tem figuras que não são poliedros, tá? Assim como as figuras planas ali. O que acontece? Os poliedros são figuras que têm várias faces, tá? Que eu posso definir as faces. Então, quem seria o poliedro? O cubo seria um poliedro, a pirâmide seria um poliedro, a outra pirâmide, o prisma. Todos os prismas, tá? Todas as pirâmides são poliedros, tá? O cubo, né? Que seria um paralelepípedo, né? Paralelepípedo porque tem os lados paralelos, tá? Enfim, essas figuras são poliedros. Agora, as outras figuras que não são poliedros, a gente chama de sólidos de revolução.
Por quê? Porque se eu traço uma linha aqui, eu imagino um triângulo, e faço esse triângulo girar em torno desse eixo, que seria esse eixo aqui, ó. Se eu fizer esse triângulo girar em torno desse eixo, o que que acontece? Essa figura, ela vai formar um cone. Da mesma forma que, ó, se eu passo um eixo aqui, ó, atravessando esse cilindro, e faço esse retângulo aqui, ó, faço o retângulo girar, o que que acontece? Ele vai gerar para mim vai gerar um cilindro. Se eu pego uma reta, faço ela girar, ela vai me gerar um círculo, e se eu pegar esse círculo e girar em torno do próprio eixo, ele vai me gerar uma esfera, tá? Então essas figuras, o cone, o cilindro e a esfera, são chamados de sólidos de revolução, tá? Mas esses nomes você não precisa decorar não, tá? A gente vai estudar isso aqui no momento adequado aqui. Sólidos de revolução. Sólido, tá? Sólido de revolução, sólido de revolução. E esses aqui são os poliedros. Poliedro, 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 poliedro. Não confundir, tá? Poliedro, várias faces. Poli, vários, edro, faces. Polígono, vários ângulos. Poli, vários ângulos são os lados, tá? Outra coisa importante também, tá? Nas figuras poligonais, tá? A gente tem os vértices, que são as pontinhas, são os vértices. E a gente tem as arestas. As arestas são os lados, tá? E aqui a gente tem a face. Tem a face, tem as arestas e tem os vértices. Os vértices são os pontos onde os lados se encontram, as arestas são os lados e a face é a superfície, tá? Aqui no círculo já não tem isso, tá? Não dá para definir os vértices nem as arestas, tá? Já no círculo eu posso. Aqui a mesma coisa. Aqui eu tenho as arestas, são as beiras aqui, né? Tenho os vértices e eu tenho as faces. Olha o que acontece. Aqui eu tenho várias faces, tá? A figura possui várias faces. Aqui possui uma face só que tem várias faces, tá? Mas lembrando, esses nomes vértices, arestas e faces, a gente vai ver num momento mais adequado. Mas é só para a gente poder entender. Figura plana é a figura que está com todos os seus pontos no plano, no caso no plano da folha. E figura espacial são as figuras que estão com partes ocultas, não fora. Apesar de eu desenhar toda essa figura na folha, mas a gente consegue perceber que tem, se isso aqui na realidade, aqui essa outra parte estaria escondida, eu não conseguiria ver. Essas figuras são chamadas de tridimensionais, tá? Por que tridimensional? Porque ela tem a parte horizontal, a parte vertical, e ainda tem uma espessura aqui, ó, tá? Tem uma terceira dimensão. Então, 1, 2, 3 dimensões. Ok? Bom, aqui embaixo da folha eu vou mandar para vocês. Tem um exercício aqui rápido de fazer, tá? São quatro questõezinhas. E na próxima aula eu vou mandar para vocês uma lista de exercícios com ponto, reta, plano e mais as classificações de figura plana ou figura espacial. Ok? Bom trabalho a todos. Qualquer dúvida, comentem aí, tá bom? Tchau, tchau.